Bom dia, pessoal. Estamos aqui com mais uma edição do Café com Macaxeira. Desta vez estou aqui com o nosso amigo Marcelo Nascimento, diretamente de São Paulo. Nós estamos aqui na Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo. Acho que é o QG do quartel-general da luta da classe trabalhadora, em especial a categoria dos bancários aqui no país. Acho que tem um histórico muito grande no movimento sindical, esse sindicato. Nós tínhamos marcado às 9 horas da manhã e o Marcelo estava me cobrando. Primeiro eu marquei de 9 horas porque 9 horas era o horário lá de Recife, lá de Pernambuco, que não está em horário de verão. E aqui em São Paulo era 8 horas da manhã. Mas Marcelo nunca costuma cumprir o horário. Eu marquei de 9 pensando em ele chegar de 10 realmente. E eu esqueci essa questão do fuso horário. E ele, pela primeira vez, ele chegou no horário correto, que era às 9 horas da manhã aqui de São Paulo. Quer dizer, 8 horas da gente, 9 horas já estava aqui. E nós vamos fazer um diálogo rápido aqui, até porque nós estamos participando do Encontro Nacional de Setoriais do Partido dos Trabalhadores, Nós estamos no mesmo segmento, que é o segmento de direitos humanos. E Marcelo vai trazer um pouco aqui da questão do simpósio e uma breve explanação em relação ao que nós estávamos começando no nosso café da manhã lá antes, que era a questão da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que você teve um tempo lá, mas sim, continua na militância. Isso aqui é importante, Marcelo. Um bom dia para o pessoal. Bom dia a todos os amigos aqui, do meu amigo, André Torres, mas mais famoso nome de guerra na militância, o nosso Macaxeira. Macaxeira. Eu conheci o André Macaxeira. Isso, para não revelar a nossa idade, André? Alguns anos atrás, conheci o André num Congresso Nacional de Conselheiros Tutelares. Lá em Lusiânia. Lá em Lusiânia, ainda na época dos debates acalorados. Mas enfim, André, Eu conheci você como índio. É antes verdade. do nascimento, É verdade. Antes do Marcelo Nascimento. É verdade. Eu conheci do Nascimento. É verdade, porque quando eu era conselheiro tutelar, o meu apelido de infância sempre foi Marcelo Índio, E eu acabei também utilizando esse nome para concorrer ao Conselho Tutelar, porque é o nome que os amigos conheciam. E na minha militância era Marcelo Índio. Quando eu chego ao governo federal, em 2011, no início do governo Dilma, passou a ser Marcelo Nascimento. E agora fica um misto aqui. Algumas pessoas conhecem hoje Marcelo Nascimento e outras Marcelo Índio. Mas é o mesmo Marcelo. E o pessoal está perguntando muito, Marcelo. Adiou o encontro, Sim. O simpósio, vamos dar lá. O que aconteceu, André? O Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantias de Direitos, ele é uma experiência muito exitosa que nós iniciamos com um coletivo também de militantes, de ativistas. Você teve no primeiro, que foi em Caldas Novas. O que é o simpósio, primeiro? O simpósio é uma formação continuada, porque os temas vão continuando de um para o próximo simpósio, e ele traz uma característica, uma metodologia muito bacana, que tem as plenárias, os painéis, e você tem os mini-cursos. Por que os mini-cursos? Porque o mini-curso é aonde o conselheiro, o técnico do CRAS, do CREA, saúde, educação, o adolescente, vai discutir aquele específico tema num grupo menor, na parte da tarde. Isso é uma riqueza muito grande, André. As temáticas diferentes. As temáticas diferentes e que a pessoa quis discutir. Não é, você chegou no credenciamento, toma a bolinha vermelha, automaticamente você tem que discutir educação na primeira infância, o direito à creche, por exemplo. Bolinha azul, abuso e exploração sexual. Não. O simpósio é o que eu quero discutir, o que eu quero naquele momento aprender mais, dialogar mais. Cristiano, presidente da Associação Metropolitana de Conselheiros Tutelares lá de... Grande Cristiano, companheiro, guerreiro. E aí o simpósio é o quê? É o que o participante quer discutir. Olha, eu quero discutir bullying. Então você vai escolher o mini curso do bullying. Eu quero discutir mais nesse momento, para depois voltar para discutir com o meu colegiado, na minha rede, no meu município, os males do trabalho infantil, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, a convivência familiar e comunitária. Então, quem escolhe o tema é o participante. E nós tomamos um cuidado muito grande, um carinho muito grande para escolher, André,
cada nome especialista para cada tema, né? Então nós temos assim, desde doutores da universidades a militantes históricos que estão no dia a dia na militância, na luta por direitos de crianças e adolescentes. Então nós temos ali um misto da academia com a militância. Por quê? Porque nós temos que usar os dois em favor de nossas crianças e de nossos adolescentes. Por que mudou? Nós estávamos programados agora para o início de novembro, só que por um lapso da comissão organizadora, e minha também, que sou coordenador geral do simpósio, nós não se atentamos à data do Enem. E desde o primeiro simpósio que o André participou, nós temos pautado a participação de crianças e adolescentes nos espaços, conforme preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente, conforme preconiza a resolução do CONANDA, e que é muito difícil ainda no país. Primeiro é difícil a gente garantir os direitos da criança e adolescente. Depois, discutir com qualidade a participação dele. Os adolescentes falam assim para mim, realizar para eles com eles, ouvindo. O protagonismo infanto-juvenil, né? Que a gente, inclusive, a gente preconiza muito isso, né? Sim, só que nós preconizamos, em muitos lugares ainda não se pratica e tem um equívoco. Você pegar um menino e uma menina, falar que é a paridade de gênero, e colocar no Conselho Municipal de Direitos do município e dizer que agora isso é participação, não é. É um erro que está sendo cometido e eu diria até um crime contra os nossos crianças e adolescentes, né? Porque eu não posso transferir a responsabilidade da deliberação da política para a criança e adolescente para ele. Eu tenho que ter espaços de escuta, de participação dele. E a partir daí, do espaço de participação, que eu vou elaborar a política pública, que eu vou pautar no Conselho Municipal de Direitos, que eu vou pautar no Conselho de Educação, no Conselho de Assistência, o que os meninos e meninas do nosso país querem. Porque se eu pegar o menino, como alguns municípios fizeram, e leva esse menino para dentro do conselho e fala que ele agora é conselheiro de direito, com direito a voz e voto, eu estou cometendo até um crime com esses meninos. Então, assim, Conselho de Direitos é para adulto deliberar, mas o que tem que ter espaços de participação. Formular e deliberar, né? Exatamente, formular e deliberar. Essa questão da participação, Marcelo, é importante que você traz. A gente, no cotidiano, a gente aprende muita coisa, né? Eu, numa audiência que eu participei agora há pouco tempo, né, discutindo um tema que, inclusive, era a questão da Vila Naval lá em Santa Amaro, que a gente tem um movimento do Resiste Santa Amaro, e um professor da academia, né, Luiz de la Moura, que inclusive foi um dos que lutaram pela efetivação do Estatuto da Criança e Adolescente. Aí eu falando naquela questão, não tem que ter participação popular, eu disse, André, a questão não é a participação, a questão é a colaboração popular. Porque participar, tem gente que vai lá, senta, escuta, participou. Sim. Mas colaborar, né, dar sua parcela quando você sair, quando você fala a questão do adolescente, né, dele estar lá propondo, tem que ter um espaço para ele estar propondo o que realmente eles querem, o que é que eles estão sentindo. Sem dúvida. E aí, André, nós já fizemos conferência, nós já fizemos vários momentos sobre Luciano, isso. fora Temer, Luciano. E quem está nos assistindo também aí é o Hélio Camarada, lá de Riacho das Almas, que é o vice-presidente da recente criada União Estadual dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares. O companheiro Wilvo Vitorino está ali também, muito assistindo. E eu quero primeiro dialogar com esses companheiros, André, de Pernambuco, para nos ajudar nessa movimentação, articulação do simpósio, porque Pernambuco está do lado de João Pessoa e é muito importante esse intercâmbio também dos atores do sistema de garantia de direitos, dos promotores de garantias de direitos com os estados, com a região Nordeste e com o Brasil. Mas eu já vou falar mais disso, deixa eu acabar de falar da participação. Nós ainda estamos devendo às nossas crianças e adolescentes a prioridade absoluta. E aí, na prioridade absoluta, a participação está 27 anos atrasados, porque já está lá no ECA o direito à participação da criança e adolescente. Tem alguns modelos que eu acho que nós precisamos falar como boas práticas e copiar mesmo, viu, André? E os amigos que estão nos assistindo. Nós não temos que ter vergonha de copiar as coisas boas, né? E temos que ter coragem para dizer o que não está dando certo. Porque, por exemplo, João Pessoa, o Conselho Municipal de João Pessoa, criou um conselho consultivo de crianças e adolescentes, com uma metodologia, né, com a garantia de buscar e levar esses meninos, porque eles não percam aula, e que eles aprendam a representar os outros meninos do município. Então, assim, é uma experiência fantástica. E o Conselho Consultivo, ele dá a linha
política para a fomentação, a formulação e a deliberação do Conselho Municipal de Direitos de João Pessoa. Então, assim, olha, é uma experiência, e vocês vão conhecer essa experiência no simpósio em novembro. Então, retomando, por que nós mudamos? O Luciano está perguntando aí. Ele vai fechar para responder essa do Luciano. A gente vai responder isso aí. Claro. O que aconteceu com o simpósio? Nós tivemos uma movimentação muito interessante dos próprios adolescentes, que falaram, olha, nós não vamos poder participar do simpósio e nós queremos participar, porque nós vamos estar estudando. Eu não consigo ficar o dia inteiro no simpósio numa semana de Enem, porque o Enem começava num domingo que antecede o simpósio e ele termina no outro domingo ao final da semana do simpósio. E aí nós falamos, bom, nós garantimos desde o primeiro simpósio, nós estamos pautando a participação dos adolescentes, das crianças e adolescentes. Tanto que nós temos lá agora a Ana, a Aninha Calisto, a Ana Luísa, lá de São Paulo, que é uma adolescente de 7 anos, já escreveu 3 livros, André. E é fantástica. Aqui de São Paulo, né? Aqui de São Paulo. Lá de São Paulo, aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo. É porque eu tô falando também com esse pernambucano, tô me sentindo já em Recife. Aqui de São Paulo, nós temos o Felipe Caetano, que é um menino assim que você vai conhecer, apaixonante na discussão da participação, do Ceará, e tantos outros meninos do Brasil inteiro. Assim, e eu tive no Ceará, no primeiro encontro de crianças e adolescentes contra o trabalho infantil. Eu saí de lá assim, como que assim, a palavra de satisfação, de falar assim, caramba, nós precisamos lutar mais por esses meninos. O que precisa hoje? Todo mundo fala, nós estamos perdendo para a droga. Não, nós não precisamos só dar oportunidade para eles. Nós temos que dar políticas públicas, nós temos que dar espaços, porque senão nós vamos perder cada dia mais meninos. E aí quando você fala, e eu falo em todas as palestras, né, todas as aulas que eu dou para a rede, precisamos parar com esse olhar que demos educação e saúde para os meninos, tá bom, legal, acabou. Não. Aonde que está a discussão da cultura, do lazer e do esporte? E aí é deixar esse menino, essa menina escolher o que quer. Não é para dizer, eu só te dou a cultura e você tem que ir pro teatro, ou você tem que ir pro hip hop, ou você tem que ir pra dança. Não. Ele que tem que dizer. Ele tem que dizer o que ele quer. Ele quer. Você quer ver um exemplo? Os cursos profissionalizantes que tem pelo Brasil para adolescentes? Alguém perguntou? Tuca Andrade tá aí, ó. A Tuca, beijo Tuca do Rio Grande do Sul. Alguém perguntou para esse menino, para essa menina, o que eles querem ser? Não. Nós vamos lá e falamos, você tem que fazer curso de manicure, de cabeleireira. Nós estamos condicionando que aquela menina, aquele menino da periferia, ele só tem essa oportunidade. Você vai ser aquilo. Você vai ser aquilo. Estou condicionando. Exatamente. Os meninos vão ser pedreiro, ou vão ser carpinteiro, né? Agora você pode falar, não, você quer ser um técnico de informática? Você quer ser um DJ? Você quer ser um artista plástico? Nós precisamos ouvi-los. E é essa discussão que falta qualidade nela. Falta qualidade. E falta também responsabilidade nossa, dos adultos, de começar a pautar isso e mostrar para os nossos gestores. Tem que ter canal de ouvir nossos meninos e meninas. Agora, mantido de 11 a 14 de dezembro, não é isso? De 11 a 14 de dezembro, em João Pessoa. E nós já temos nomes maravilhosos confirmados. Como o amigo Luciano Bettiati, que está preparando uma nova palestra específica para João Pessoa, para os conselheiros tutelares. O mestre professor Edson Seda, relator do estatuto. E eu vou te dizer para você, rapaz, eu tive a oportunidade agora, o amigo Juninho do Rio Grande do Norte, ele todo ano faz um seminário muito bom lá, viu? Em Nova Cruz. O Juninho, um abraço pro Juninho lá do Rio Grande do Norte, nosso parceiro. Ele é presidente do conselho, ex-conselheiro tutelar, presidente do Conselho Municipal de Direitos. Olha isso, que importante, o Juninho. Porque isso mostra também para os nossos companheiros conselheiros tutelares que ao final da sua missão no Conselho Tutelar, e quando eu falo missão, é missão com coração, viu, gente? Não é missão de ter que trabalhar de graça, não. Não é missão. O conselheiro tutelar tem que ser bem remunerado. E nós estamos devendo aos conselheiros tutelares desse país. Outra pauta. Nós estamos devendo. Olha, não quero deixar eu falar. Eu vou correr, mas é o Luciano só está ali com uma ele está pergunta. devendo. Nós estamos devendo
qualidade para os nossos conselheiros tutelares. Vamos para a pergunta. Por que eu digo outra pauta? Porque a gente tem que fazer, vou marcar um momento, Marcelo, para a gente fazer, para falar especificamente da questão do conceito tutelar. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Da valorização profissional. Da legislação. Da legislação no geral. Vamos Né? Inclusive da questão da condição do suplente também. Sim. A gente tem que rever essa questão da inclusão do suplente. Porque tem município que não convoca nem o primeiro suplente para tirar férias ou licença dos outros companheiros. Mas então, eu não quero... Esse conselho fica funcionando com 4. Então a gente absurdo, não é colegiado. Pois é, não é colegiado. Existe impedimento legal, inclusive, do funcionamento com 4. Claro. Mas isso vai ser um tema específico. Para a próxima. E aí, só para a próxima, André, nós temos que discutir urgente. Ou a lei geral, ou a lei orgânica, mas nós não podemos chegar em 2019 do jeito que nós estamos. A pressa é o seguinte, que nós vamos compor também, estamos na discussão da composição de uma direção nacional de direitos humanos no Partido dos Trabalhadores. Então, se a gente ficar aqui, também a gente perde lá muito a composição. Bem. Mas Luciano traz, ele se antecipou, inclusive ele traz o debate, o segundo tópico. Qual a análise que se faz, Marcelo, com essa mudança, após esse golpe que foi constituído no nosso país, o primeiro ato administrativo que foi feito pelo ex-presidente golpista Michel Temer foi acabar com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Embora voltou, mas voltou com outro formato, com outro contexto e com outro orçamento. Então, o Luciano aqui, ele faz uma pergunta interessante, ele pergunta qual a sua análise acerca... Estou atento ao café com macaxeira e tal. Qual a análise que ele faz acerca dos cortes feitos pelo governo Temer nos recursos nacionais destinados à criança e adolescente? PPCAM, escola de conselhos, né? Olha, não vou dizer que nós vamos chorar, porque equipagem, porque nós vamos para a lutar. Né? O momento é de resistência, o momento é de pautar tudo que foi construído para a nossa população no governo Lula e Dilma, e tudo que construímos em 13 anos, em praticamente 2 anos, 1 ano e meio que esse cara está lá. O primeiro ato administrativo dele foi acabar com a Secretaria Nacional. Isso. E aí ele acabou devolvendo ao Ministério da Justiça Direitos Humanos. Né? Aí ficou lá Ministério da Justiça e Cidadania. E aí Direitos Humanos estava dentro. Logo... Onde nós tínhamos um status de ministério. Tínhamos status de ministério. E aí voltou a ter status de uma secretaria dentro do Ministério de Cidadania, que era Justiça e Cidadania. Passou esse primeiro momento, ele precisava acomodar os acordos políticos e pôr mais gente do PSDB para dentro do governo. O PSDB que é o fiador, né, desse governo, tanto que ficou claro agora aí na questão do Aécio semana passada, a volta do Aécio ao Senado, a operação feita pelo Michel Temer. Né? Eu não reconheço como meu presidente, eu não votei nele. Enfim, como o Michel Temer. Perfeito. A partir daí, você não tem mais o mesmo cuidado que nós tínhamos, por exemplo, no governo da presidenta Dilma, olhando para a criança e adolescente. E aí os cortes começaram a ser gradativos. Né? Corta PPCAM, corta a escola de conselho. Só para vocês terem uma ideia, eu dei uma olhada no orçamento. Na época, eu estive lá no governo federal, de 2011... a 2016. Equipagem só sai agora se for através de emenda. Só com emenda, não tem mais recurso. Não, mas eu quero dar só um exemplo da minha área. A minha área, eu tinha em média 14 milhões de recursos da União. Recursos da União aprovado no orçamento. E eu tinha também em média 12 a 13 milhões de recursos do CONANDA, do Fundo Nacional. 12 a 13 milhões. 12 a 13 milhões. Hoje, salvo me engano, e aí quem quiser pode pedir lá pela Lei de Acesso à Informação, tem 3 milhões e meio na área do CONANDA. Então, de 12 para 3,5. Para 3,5. E zero da União. Na rúbrica da União, zero. Então, assim, você tem 3 milhões e meio para fazer uma política pública para todo o Brasil, para os conselhos. E agora também não chama... olha que legal, a Unicep estava em Nova Cruz, estava assim, conversei com os companheiros. E aí você não tem agora... Como você faz uma política pública para fortalecer o sistema de garantia de direitos, ou os próprios conselhos de direitos tutelares, com 3 milhões e meio pensando no Brasil? Então, assim, é matemática. Pouco mais de 20%. 25% do que você tinha para executar. Agora, claro que esses números, foi a última vez que eu atualizei. Podem ter mexido para menos ou para mais. Uma coisa que eu fiquei impressionado,
que aí nós, aí, a deputado, que a gente tem que saber discutir o orçamento também e fiscalizar. Sim. E um instrumento importante é a lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação. Eu fiquei sabendo que um kit de equipagem para conselhos tutelares, aquele kit que vai o veículo, a geladeira, o gelágua, a impressora e os computadores, né? O veículo era orçado em 70... Não, o kit completo? O kit completo, na época que eu estive lá, porque isso foi idealizado pela um pedido da ministra, hoje deputada federal, Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, do PT do Rio Grande do Sul. Inclusive, ela ia tomar o café com macaxeira, mas houve problema no voo dela. Mas ela vai tomar esse café com macaxeira ainda. E aí falar pro café com macaxeira, precisa fazer umas canequinhas para pôr aqui, café com macaxeira. Tomamos um café antes. Foi isso. Tem que pôr aqui um café. E aí, quando eu cheguei, eu estava contando agora que eu tomei um café com o André 10 minutos atrás, essa história. Então a ministra falou, olha, precisamos ter uma política pública de fortalecimento dos conselhos tutelares, reconhecendo a importância que é os conselhos tutelares. E é muito, André, é muito caro quando a gente fala do conselho tutelar, porque o conselho tutelar não nasceu da cabeça de ninguém. Ele nasce de uma luta popular na década de 80 para 90. Ele nasce de pessoas que marcharam 40 dias e 40 noites até Brasília para entregar 5 milhões de assinaturas para que tivesse o artigo 227 na Constituição Federal. Então nós precisamos valorizar isso, uma emenda de iniciativa popular que cria o artigo 227. E aí os legisladores reconhecem que tinha que regulamentar o 227. E aí quando chama o professor Irandir Pereira aqui de São Paulo, Silvino Neto, Edson Seda, e Paulo Afonso Garrido, aqui de São Paulo, Fernando. Então, assim, várias pessoas do Brasil inteiro sentaram para consolidar uma história de 10 anos para trás, dos relatos que começa lá com a pastoral do menor, com os cultos ecumênicos aqui em São Paulo. Tanto que a irmã Maria do Rosário, né, não é a ministra deputada, mas a irmã Maria do Rosário, eu estive com ela em 2015, nos 25 anos do ECA em Brasília, e ela contou essa história, que ela foi uma das idealizadoras dos primeiros cultos ecumênicos pela criança, onde algumas igrejas evangélicas, a igreja católica, começaram a discutir um culto ecumênico para discutir o que era o Código de Menor, para tirar a criança da proteção, para passar a criança para ter o direito à proteção integral, ser sujeito de direito. Pois bem, em relação ao corte, né, que era 70 mil reais, quer dizer, teve o conjunto custava 70 mil, já com carro, sem computador, impressora e bebedouro. 70 mil reais. 70 mil reais. 70 mil reais. 70 mil reais. Hoje, eu vi uma cartilha circulando aqui pelos WhatsApps da nossa vida, eles fizeram 2 modelos agora. Eles colocaram um modelo de 100 mil e um modelo de 140 mil, que é um carro que eu não entendi se é maior, se é uma picape, eu não entendi direito ainda. Tanto que eu também vou escrever para lá, porque eu quero entender isso como cidadão, né? Como um militante de direitos humanos. Foi para 100 mil reais. Foi para 100 mil e 140. 100 e 140, 100%. 100 e 140. 100%. E aí 30%. Eu acho que cabe ao Ministério de Direitos Humanos, e aqui nós não estamos fazendo nenhuma acusação, mas explicar o porquê do aumento, porque pode ser que eles tenham uma justificativa, né? Então é bom que todos conheçam e saibam qual é a justificativa. Agora, o que está claro para todos nós é que a política da criança e adolescente vem sofrendo corte gradativamente, e isso tem reflexo nos municípios, nos estados, e certamente sem política pública nós teremos o avanço das violações de direitos em grande escala. E aí eu queria já, André, nós temos o tempo, e é um prazer estar aqui conversando com os amigos do André, do Facebook, meus amigos também, né? E todos que vão assistir depois do Café com Macaxeira. E nós não podemos terminar, André, sem falar da tragédia de Goiânia. Dia 20, sexta-feira, era o Dia Internacional de Combate ao Bullying. E no dia 20, nós ficamos marcados com um adolescente que também é vítima, né? Hoje eu vinha para cá, a CBN ouvindo, a juíza de plantão determinou a internação dele por 45 dias, né, desse adolescente, que é filho de militares. E aí eu vi algumas críticas também, porque nós não podemos julgar, o pai, a culpa é do pai e da mãe. Não.
eu quero dizer para vocês que nós precisamos, de fato e de direito, olhar para o artigo 70 e 71 do Estatuto da Criança e do É Adolescente. dever de todos prevenir a ameaça ou a violação do direito da criança e do adolescente. E lá fala, André, e eu separei aqui, ó, lá fala o seguinte, tem duas leis que os conselhos tutelares também não se atentaram. É a lei 13.046, que fala que, dentre outros, muda o artigo 71 do ECA, que diz que devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeita ou casos de maus tratos praticados contra criança e adolescente, com o fim de fazer o enfrentamento a um dos problemas mais graves da atualidade, a prática do bullying. E aí, quando nós estamos falando de bullying, André, nós precisamos dizer que os profissionais da educação, da saúde, os profissionais dos clubes de futebol, os profissionais das religiões, todos nós temos que capacitá-los, André. Os conselheiros, porque eles não fazem atendimento direto. O conselheiro vai identificar e vai aplicar medidas de proteção. Identificar e notificar esses profissionais. Inclusive, acho que o artigo 243 do Estatuto, ou 245, que fala nessa questão também, né? E aí, a Lei 13.185 de 2015, André, 2015, diz o seguinte, que a partir de 6 de fevereiro de 2016, né, lá no artigo 50 diz, é dever do estabelecimento de ensino dos clubes, das agremiações recreativas, assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e intimidação sistemática, o bullying. Olha aqui, o artigo 50 do ECA, e nós não estamos cumprindo e ninguém está fiscalizando, André. Ô Marcelo, esse caso que aconteceu lá em Goiânia, ele requer um debate aprofundado. Porque além, e um olhar diante da situação que nós estamos vivendo aí, que nós estamos vendo, inclusive conselheiros tutelares consolidando um discurso de bandido bom é bandido morto, sim, ser a favor da responsabilidade penal, porque aquela situação ali envolve várias questões. Que a defesa que se tem de se armar o cidadão de bem. Perfeito. E se armando o cidadão de bem apenas se defende. Mas você viu uma situação que o adolescente pegou uma arma que é da mãe dele, que é um instrumento de trabalho, inclusive, da mãe dele. Que é uma sargento militar. Exatamente, né? Vitimizou mais 2 adolescentes, feriu outras adolescentes lá. Mais 4. Então, assim, requer um debate bem apurado, né? E que a sociedade realmente veja a importância do porquê dizer não ao armamento, porquê dizer não à responsabilidade penal. Essa é a discussão que a gente tem que fazer nos espaços dos fóruns adequados também, Marcelo. O tempo inteiro, André, o tempo inteiro. E nós temos que ganhar mentes e corações para esse debate. E lá, essa questão de Goiânia... Daniel tá vendo a gente também. Daniel Pérez, fala conselheiro. Fala conselheiro, Carioca. Fala conselheiro. Grande amigo, Dani. E é um grande militante também, viu? Luciano está pautando aí também. Eu dividi o quarto com Daniel Pérez lá em Caldas Novas. A gente fez uma conversa boa também. Então lá. Deve ter sido um debate muito apurado. Quase que ele já dormiu, que ele fala demais. Conversa demais. Luciano, o cara está trazendo a questão aqui do fórum, para fazer alguma coisa do fórum. O fórum, estrutura dos conselhos, não tem visto nenhuma movimentação nessas conferências para esse direito. Luciano, e demais, a gente só perde a compreensão por conta do tempo, mas quando a gente começa a conversar assim, tem várias coisas à tona, tem muita coisa que a gente tem que debater e esclarecer. A gente vai ficar devendo esse debate agora, né? Eu vou pedir a Marcelo fazer suas considerações finais. Minha prima também está nos assistindo aqui, Vanilda, minha prima Nilda, um beijo. Vou visitar, direto de São Paulo, é porque ela está no meu pé aqui, mas eu vou visitar os nossos familiares aqui. Já dei uma articulada com eles, vou dar uma volta aqui. Marcelo quer que eu estenda a passagem para voltar amanhã, mas não dá, né? Não dá os compromissos que a gente tem. Não quis ir conhecer a Zona Leste. Eu vou ficar extremamente quer me levar na Zona Leste lá, magoado com esse cidadão aqui. Mas eu prometo vir. Que eu amo, que é um irmão que eu tenho na vida. Eu quero ver ainda se eu dou uma carreirinha ali na Avenida Paulista, né? Corri uns 10 km na Avenida Paulista, a galera do Corre Dessa. Eu fico vendo ele correr, eu fico com inveja. Mas eu só de ver o André... Você já foi no Corre Dessa, né? Eu sou membro. Quando eu vou em Recife, eu vou lá no Corre Dessa. Mas eu canso só de ver ele correr. Eu canso. Eu quero dizer, então, continuar falando do bullying. Porque tá no ECA
que os clubes de futebol, as escolas, têm que ter um curso de capacitação e um plano de ação. Olha quanto tempo esse menino, esse adolescente, estava sofrendo para pegar uma arma e descarregar contra os seus colegas de sala. A pressão psicológica para quem sofre bullying, galera, é muito grande. E aí não adianta agora a gente ficar falando, ele fez isso porque... Não, ele fez isso no momento de dor na alma. O bullying é dor na alma, não é brincadeira. E aí eu vejo algumas pessoas, André, falando assim, na minha época de escola tudo isso era brincadeira sadia. Não é. E nós precisamos capacitar todos os professores da rede pública e particular para que eles incentivem a boa convivência dentro de sala de aula e que eles possam ter um olhar de reconhecer quando esse menino está sofrendo. Porque não adianta, porque quem sofre bullying não conta em casa, galera. Não adianta, a pessoa, ela dá os sinais da tristeza, mas poucos conversam em casa. A pessoa sofre na alma a agressão. E aí qual é o resultado? A tragédia, o desespero, dor. Abreu Lima, de Jair, conselheiro tutelar da Abreu Lima está aí falando. Um abraço para todos. Leandro, Sandra. E aí nós precisamos que vocês façam a leitura do artigo 70, do artigo 50 do Estatuto. Por quê? Porque nós precisamos combater o bullying. O bullying é uma prática séria e não é brincadeira. É só brincadeira, agora não pode mais brincar, agora não pode mais isso, não pode mais aquilo. Gente, não pode. Olha o resultado. E quantos outros adolescentes, meninos e meninas estão sofrendo bullying agora. E aí eu também quero trazer, André, a mesma reflexão para aquele cidadão que no desespero da dor da alma colocou fogo nas crianças em Minas Gerais. Então, atenção, Brasil, nós precisamos olhar para os profissionais. Olha o desespero ceifando vidas. Marcelo, outra questão e também. Nós estamos vivendo, André, a barbárie da violência. Nós estamos matando mais que a guerra da Síria. Genocídio contra a juventude negra, crianças desaparecidas, abuso sexual, violência doméstica, violência contra a mulher. 10% dos crimes praticados contra a vida lá em Pernambuco são praticados contra adolescentes. Contra os adolescentes? Contra os adolescentes. Em contrapartida, 2,4% dos crimes que são praticados lá contra a vida são praticados por adolescentes. Então isso derruba, inclusive, a tese da questão da redução da mandado penal, de ser a favor da redução da mandado penal. Marcelo, tem uma pessoa aqui que eu tenho muita admiração e ele está aqui falando com a gente, que é Lucas Estevam, está mandando um abraço fraterno. Lucas! Grande Lucas, um abraço. Pautando constantemente conosco, que nós ponhamos em nossas pautas a questão do público LGBT. Já aderimos isso, Lucas. Nós vamos colocar sim dentro do Conselho Tutelar do Espaço de Formação. E lá em João Pessoa tem um debate sobre a não violência ao público LGBTI. Mas não é só ao público que é atendido por nós, é inclusive a nós, conselheiros tutelares também. Sim, que existe, claro. Os conselheiros tutelares, a gente tem que ter amadurecimento para tratar temas polêmicos, né? Para tratar o LGBT, ele já é um direito conquistado. Então assim, a gente tem que respeitar. A gente tem que botar espaço de formação. É a garantia do respeito. Exatamente. E aí, André, não é esse o dia também, mas eu acho que a gente está tão bom aqui que dá para ficar mais 5 minutos, não dá? Mas eu acho, André, que tem uma outra questão que nós temos que pautar. É o conselheiro tutelar, e um dia a gente vai conversar sobre isso, é o respeito a quando ele está no atendimento também, não das suas concepções de vida. Exato. Porque tem muito conselheiro tutelar ainda, e eu já vi, que se nega a chamar aquele adolescente pelo nome social que ele se reconhece. O princípio do direito é como a pessoa se reconhece. Deixa eu te contar uma história. Eu trabalhei na rede de acolhida de crianças e adolescentes. E na época tinha um adolescente que ele se reconhecia pelo nome social de um nome feminino. Então alguns profissionais, inclusive, tinham aquela resistência, mas não, ele vai ter que ser chamado pelo nome que ele se reconhece. Sim. A identidade dele. A identidade dele. Tanto é que se chamasse ele pelo nome dele, ele não vai. Ele não vai. Não, ele por quê? Nem olha. Porque ele não se reconhece. E aí é o princípio do direito, né? O princípio do direito
a ser reconhecido como ele quer, não como a sociedade impõe, né? Ah, você nasceu menino, você é João, vai ser João. Não. Marcelo, o pessoal está chamando a gente. Vamos para lá para a gente fazer essa discussão, que tem muita coisa para a gente debater. O debate está ótimo, o debate de direitos humanos é sempre envolvente, entendeu? Vamos fechar aqui. Eu quero mandar um abraço, inclusive, para o nosso pessoal lá de Pernambuco, né? Sem dúvida. E olha que eu sou... Geraldo Nobre, Silvino, sim, Romero, o professor Humberto está lá também. Nossa, o professor Humberto é um grande parceiro. E Pernambuco, o Malum, que vai estar no simpósio. E eu estou falando agora, André, com aquele nosso companheiro de Pernambuco, convidá-lo para estar no simpósio. E eu quero aqui em público dizer para vocês que eu convidei o professor Geraldo Nobre. E Geraldo, ele vai. E ele ainda não respondeu. Mas ele vai, a gente vai conversar com ele. Que o Geraldo, eu acho uma enciclopédia viva. Geraldo. Eu escuto muita gente falar por aí, no Brasil, a estrada é longa. Geraldo, com certeza, ele está lá no meio dos Geraldo tá, notáveis. Ele é um estudioso. Merece. Eu considero, eu gosto muito de conversar com o Geraldo, porque ele traz ele é sereno, né? Ele é sereno. E ele sempre traz umas pontuações que nos faz, umas reflexões que nos fazem a pensar além do estatuto, assim. Eu gosto muito de ouvir o Geraldo. É historiador de formação também, tem a eloquência dele na fala. É cabra bom. Depois dessa aí é que ele vai mesmo. E eu quero lembrar agora, me perdoe que deu branco o nome do companheiro, estava com a gente lá no primeiro Congresso Nacional que nós estávamos. Irã? Não. Ele é professor hoje da universidade. Walter Lisboa. Walter Lisboa. O companheiro Walter Lisboa também estará no simpósio. Então, assim, porque é isso. São muitas histórias que vão ser compartilhadas no simpósio. Então, assim, são vários companheiros. É tanta gente que eu não posso começar a falar os nomes, porque eu vou cometer injustiça. Aí com quem vai. Mas pode ter certeza que vocês terão o melhor do Brasil no simpósio. E aí, André, eu quero terminar dizendo assim: Marcelo, quando você fala isso, o simpósio é o melhor do Brasil? Não. Nós não temos a intenção de ser melhor nem pior. Nós temos a intenção de fazer uma atividade de formação e articulação com qualidade. E aí eu acho que todos que fazem buscam qualidade, porque nós temos que dar o melhor para a nossa rede. Nós temos que deixar as coisas ruins que fazem conosco, os violadores. Nós, para a nossa rede, nós temos que buscar sempre o melhor. Por isso que o simpósio é feito dessa forma. E aí, André, deixa eu também falar aqui para o pessoal do Nordeste. O simpósio ele vai para todas as regiões e não é para fazer enfrentamento a nenhuma associação de conselheiros e ex-conselheiros tutelares, até porque eu sou um ex-conselheiro tutelar. Né? O simpósio ele vai para as regiões com essa metodologia diferenciada. Né? Porque eu ouvi muito zum, 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 né? O famoso mimimi, mas a gente não tem problema com isso não. Eu reafirmo que o simpósio é para quê? É para levar uma qualidade... Simpósio de fortalecimento. De fortalecimento. É para fortalecer a região e o sistema de garantia de direito. Então nós não temos nenhum tipo de enfrentamento ou de estreitamento, de criar qualquer tipo de relacionamento conturbado com as associações. Nada disso. Nada disso. Nós temos a vontade de juntar muita gente boa para falar sobre os direitos humanos de criança e adolescente na perspectiva de fortalecer de fato de direito o sistema de garantias de direito. Por quê? Porque todos estão no território e nós temos que fortalecer as ações no território, que é onde a criança e o adolescente está. E digo mais, André, nós estamos vivendo um momento que nós temos que pensar e agir, como diz o professor Mário Sérgio Cortella. Faça o teu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições para fazer melhor ainda. É esse que tem que ser o nosso mantra diário, nas condições que nós estamos vivendo, com perda de direitos, com quebras de todas as formas, com rompimento constitucional, com golpe. Então nós temos que fazer o nosso melhor nas condições que nós temos hoje, até que nós tenhamos condições de fazer melhor ainda, porque a criança e adolescente, o seu nome é hoje. Eu
eu tenho aqui a agradecer a você, Marcelo, agradecer a todos que estão aí interagindo conosco. E eu posso falar aqui em nome da Unicep, que é a União dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares de Pernambuco. Nós já aderimos, certo? Perfeito. Vou pedir permissão com o Pedro Cristiano Carvalho, que está aí. Inclusive, Sim. ele já gravou um vídeo também. E vai gravar outro com a nova data, Cristiano. Que eles muito estão me obrigado. cobrando, cadê o vídeo que a gente Porque gravou? como a gente estava nessa, quando chegou os vídeos, eu quero Valeu. explicar para meus companheiros aqui de Pernambuco. Quando chegou os vídeos, nós estávamos nessa possibilidade de adiar. Então, queridos, pode gravar de novo, que nós vamos subir lá, porque é muito importante e eu agradeço de coração a participação, a articulação, a movimentação, mobilização desses companheiros que são assim valorosos do estado de Pernambuco. Pronto. E assim, para a gente citar de um por um, vai ficar complicado, mas em nome da Unicep eu saúdo a todos, né? Agradeço a todos, conselheiros e ex-conselheiros tutelares do estado de Pernambuco, em especial aos conselheiros tutelares de Recife, o pessoal da RPA1 também, que dá muito apoio nas minhas andanças por aí, Claro. entendeu? Que a gente está aqui dialogando, tentando fortalecer o sistema de garantia de direitos, né? E dizer, Marcelo, que vou estar lá também, você sabe disso, que a gente Sem vai estar lá. dúvida. Né? Telson, que é o presidente da associação dos ADEs, né? Quer dizer, dos agentes socioeducativos, ASE, do educativo do sistema Em Pernambuco? em Pernambuco, está Olha, aqui que também bacana. interagindo conosco, né? Inclusive, ele já perguntou como é para ir para o simpósio, eu vou dar. Olha, vamos explicar conversar pra ele. e depois o André vai falar com você. Porque é muito importante também a gente fazer uma articulação, que nós vamos ter lá também um mini curso sobre socioeducativo, né? Meio aberto e meio fechado. Mas é bom os agentes, os profissionais que estão no socioeducativo também se estar em outros mini cursos. Eu Então vou vamos fazer articular, essa discussão com faz essa ele, discussão. conversar com ele. E dizer assim, gente, esse foi o terceiro episódio do Café com Macaxeira. Na verdade, eu estava preparando, né? Ia ser Marcelo Nascimento, Maria do Rosário, mas infelizmente deu problema no voo dela, ela não veio. Mas a gente vai fazer mais na frente, né, Marcelo? E a gente está aí. Dúvida. A luta continua, fora Temer, nenhum direito a menos. Diga não a Bolsonaro, né? E vamos assim votar com nossa consciência e por quem fez mais E tem deixa, que fazer. e deixa eu em falar uma coisa 2018. para você, André. Não vou pedir voto pro meu candidato aqui não, para não fugir a regra Do café. do café. Mas deixa eu só falar uma coisa aqui para os nossos companheiros. Seja conselheiros de direito, conselheiros tutelares, seja profissionais da assistência da saúde, da educação, quem está no CRAS-CREAS, quem está nos projetos sociais. A Constituição garante a todos ter um partido, ter uma religião, se quiser ter um partido político. E eu tenho falado isso em todos os lugares, André. Companheiros. E aqui eu quero falar de companheiro para companheiro militante, da infância, do ECA, né? Aqueles que, se precisar, nós damos a vida pelos nossos meninos. Porque nós não defendemos porque é nosso filho. Nós defendemos Michele Marques, o Michele lá direito. do Rio Grande do Sul, né? É a Michele, ex-conselheira tutelar de Pelotas. Michele também é uma grande gestora. Esse Michele grande- lá em Lusiânia. Lusiana, Goiás, Michele, dividiu uma mesa lá. Michele é sempre, eu gosto muito de conversar com a Michele. A Michele é uma das pessoas de uma visão, André, espetacular, e hoje ela está gestora lá no Rio Grande do Sul, fazendo um belo trabalho. A bateria vai descarregar. A gente Está vai ter acabando. que... Então eu só quero encerrar. Olha o Daniel Coutinho aí. Daniel, um abraço, meu querido. Daniel Pérez Daniel Pérez é o Fala Carioca, Conselheiro. Fala Conselheiro. Fala Fala Conselheiro. E esse é menino de ouro também, o Daniel. E eu quero só terminar dizendo para você que muita gente pode não estar, como Jair, nós dois, fora Temer, militando no Partido dos Trabalhadores. Mas seja qual for o partido que você está, você tem que ter o compromisso e a responsabilidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente para entrar para dentro do seu partido, aquela ideologia que você acredita, e lá cobrar os seus parlamentares em defender recursos para a política pública de criança e adolescente, para defender o não corte aos SUAS e para dizer para os seus parlamentares, seja lá qual for o seu partido, não a redução da maioridade penal. Porque se nós estamos do mesmo lado, nós somos companheiros da infância. Não é porque nós não estamos no mesmo partido que nós estamos pensando diferente a infância. Se nós pensamos igual à infância, vá para dentro do seu partido, vá para dentro da sua igreja, vai para dentro da sua religião, vai para dentro da sua associação de bairro, seja para a sua faculdade, e faça a discussão de direitos humanos de criança e adolescente. Só assim nós vamos crescer e vamos ter